Quando eu contemplo a imensidão do mar, eu fico imaginando as dificuldades dos imigrantes e dos nossos familiares em particular, a bordo de um navio rumo a um desconhecido. O que passava pela cabeça deles? Em busca do que eles vieram? E eu fico imaginando o olhar perdido deles nesse oceano gigante. E eles, por certo, não poderiam imaginar o que nós estaríamos fazendo hoje, mostrando essa história. Hoje nós somos mais de 3.000 descendentes de um casal que chegou aqui, transformaram a realidade de várias cidades e ajudaram a construir a identidade de muitas e muitas localidades. Acho importante a gente ficar meditando e contemplando esses espaços, entendendo que nós fazemos parte dessa história. É nosso dever contar a nossa história, transmitir a nossa história àqueles que nos sucederam. E depois de pensar, de refletir sobre tudo isso e de várias anotações que foram sendo feitas, pesquisas, eu me vi na obrigação de transcrever essa história. Eu não sou o autor desse livro, eu sou um coautor dessa história, porque o livro está sendo escrito por todos nós e ele não tem um ponto final, porque a história continua. Dedico a presente obra ao meu avô Bruno Paulo Reiser, que além de avô foi um grande amigo e fiel conselheiro, e que muito se orgulhava do sobrenome que trazia. Quando ousei iniciar o presente trabalho, confesso que não imaginei onde chegaria. A cada pesquisa, uma nova descoberta. E em cada descoberta, o encantamento pelo entrelaçar de personagens que fizeram essa história. Era como que unir pedaços de tecido de várias cores, modelos e tamanhos, aliviar e preparar para o acabamento final de uma grande colcha de retalhos. As visitas, entrevistas, buscas em cartórios, igrejas e cemitérios foram o nosso incansável peregrinar. Buscas produtivas, outras decepcionantes, porém sem pensar em desistir, apenas esperar e tentar novamente por outras vias e em outros momentos. Por certo que as redes sociais ajudaram grandemente, e foi por meio delas que encontramos os descendentes que estavam dispersos. Encontramos o descendente de Madalena Reiser, Alan Júnior Zabel, que como primo historiador foi de grande importância para as buscas na região de Luiz Alves e demais localidades. Suas buscas e descobertas foram o diferencial das pesquisas. Foi também pelas redes sociais que encontramos a família de Clara Ana Reiser Silveira, através de seu neto, o primo Afonso César Silveira. E graças aos cuidados com os pertences da família, descobrimos preciosidades de fatos e documentos, como o próprio passaporte de Alexios Reiser, que está sob a guarda de José Roberto Reiser da Silveira, neto de Dona Clara. Foi graças às redes sociais que encontramos também a bisneta de Martina Reiser Rudolph, Maria de Fátima Souza Inácio, que nos ajudou grandemente com suas buscas e pesquisas. Outros capítulos foram sendo escritos e mais personagens elencavam o cenário da história. E por fim faltava a descendência de Maria Ana Reiser, que foi encontrada em visita ao cemitério de Navegantes. Lá está sepultada a senhora Ana Catarina Keller Viana, que descobrimos ser a filha mais velha de Maria Ana. Assim sendo, e graças ao Alan e a Maria de Fátima, os nomes foram aparecendo com datas, cônjuges, muitas coincidências. Quantos parentes que foram encontrados que estavam tão próximos e ligados de formas diversas. Penso que todas essas descobertas servem para mostrar o quanto a genealogia é encantadora e o quanto devemos ligar os pontos que estavam desligados,
unir os laços que tinham sido desfeitos, sublimar desavenças e mágoas e costurar com um fio de gratidão e reverência os retalhos que compõem a nossa história. Com gratidão. Márcio Antônio Reiser, filho de José Reiser, neto de Bruno Paulo Reiser, bisneto de Joseph Reiser e trineto de Alexius Reiser. Den schönsten Bergen ganz nah hat uns unsere Mutter geboren. Wie damals noch leben wir in unserem kleinen Bergdorf. Die Jahre sind so schnell ins Land und Mutter reicht uns ihren zufrieden und ehrlich zu sein, sie uns weigert. Ano de 1865. Karlsruhe, Deutschland. Final do mês de fevereiro. Alexius Reiser, com sua esposa Maria Anna Dirschnabel Reiser, e seus filhos, Martina Reiser, com 9 anos, Alexandre Reiser Jr., com 6 anos, José Reiser, com 2 anos, Maria Anna Reiser. No vapor que os trará para a tão sonhada América, mais propriamente o Brasil. Na bagagem, muitos sonhos, e no coração, um aperto com um misto de saudade e esperança. Pensam num mundo melhor para seus 4 filhos. Quando o vapor partiu, todos os imigrantes cantaram. Den schönsten Bergen ganz nah hat uns unsere Mutter geboren. No monumento do Marco Zero de Itajaí, os imigrantes aportaram e a família de Alexius Reiser, vindo da Alemanha, da região de Baden-Baden, em Karlsruhe, desembarcaram aqui no dia 23 de maio de 1865. Alexius Reiser, com sua esposa Maria Anna Dirschnabel Reiser, seus filhos Martina Reiser, Alexandre Reiser Jr., José Reiser e Maria Anna Reiser. Wir sind so froh, mit dir unseren Weg zu gehen. Ein Lied für Mama, der Beste. Esse estacionamento, que hoje é um estacionamento, ficava o consulado da Alemanha, onde os imigrantes se hospedavam e ficavam em quarentena até irem definitivamente para os locais designados pelo Império e pelo governo brasileiro. Foram para a região da Limeira, em Brusque, depois de lá para Gabiruba, e depois foram para Luiz Alves e retornaram em 1890 para construir o Hotel Brasil, aqui na rua Lauro Miller, hoje Lauro Miller, e que até hoje permanece como um marco histórico do primeiro hotel de Itajaí e um dos mais antigos de Santa Catarina. Um hotel que neste ano de 2023 completa 130 anos de existência. No ano de 1893, Alexius Reiser, com 64 anos, inaugurou o Hotel Brasil, hoje o Rota do Mar, que ele projetou e construiu, localizado na Rua Municipal, hoje Rua Lauro Miller. Era um lugar muito bem frequentado por políticos e autoridades da cidade e região.
Sabe-se que importantes decisões lá foram tomadas, e foi atendendo no hotel que sua filha Elizabeth Heiser conheceu seu futuro esposo Bruno Ferdinando Malburg. As paredes duplas, cisternas e em estilo república, são de inspiração romântica e neoclássica. As janelas são grandes e pé direito alto, com sacada em ferro trabalhado originalmente. Construção austera de 3 pavimentos, com toda a fachada imitando pedra. Antes da iluminação elétrica chegar à cidade, a sala da frente era iluminada a álcool. Além de ser um ponto de encontro de políticos e comerciantes, era ali que os médicos e dentistas marcavam consultas. Todo o projeto foi entregue ao construtor Guilherme Miller, que com esmero concluiu a obra que permanece até os dias de hoje. No hotel, alguns quartos eram reservados para os frades franciscanos que vinham da Alemanha, onde ficavam hospedados, sem despesa alguma, até seguirem para as terras de missão como Blumenau, Gaspar etc. Nos quartos, havia a inscrição em placas de metal o retiro dos padres. Os franciscanos missionários, quando vinham para o Brasil, se hospedavam aqui sem pagar. Esses pulmões todos. Algumas informações nos dão conta de que no alicerce do hotel foi colocada uma cápsula do tempo contendo fotos, cartas, moedas e mensagens dos moradores da cidade. Ein Lied für Mama, der besten Mutter der Welt. Es tut so gut, wenn man zusammenhält. Es tut so gut, wenn man De nossa existência deixaremos aos nossos descendentes tudo aquilo que vivemos, experimentamos e ouvimos de nossos antepassados. Somos um complexo genético, carregamos uma carga de lembranças e vivências de muitas gerações. Cumpre-nos o dever de sublimar aquilo que feriu e causou dor em nossos antepassados e também enaltecer e reverenciar suas conquistas e vitórias. A vida é um fechar e abrir de ciclos. Somos em alguns momentos os agentes e em outros, apenas assistentes. Na busca de informações para compor este trabalho, encontrei fatos inusitados, testemunhos emocionantes, revelações chocantes, que me fizeram chegar a uma conclusão: somos seres em construção, imperfeitos em busca da perfeição. Ora caindo e se ferindo, ora se erguendo e sorrindo. O mais bonito de tudo isso é o saber que pertencemos e fazemos parte de uma história em movimento e que vai seguir seu curso mesmo quando deixarmos esse mundo. Outros continuarão a contar uma história sem fim. Márcio Antônio Heiser. No dia 8 de maio de 2022, durante o almoço do Dia das Mães, conversando com minhas filhas, surgiu novamente a intenção de elaborar a árvore genealógica da família. Entretanto, o fato de não possuirmos informações do passado de minha mãe, desanimamos mais uma vez. Dia 9 de maio de 2022, portanto no dia seguinte, recebo esta mensagem de Márcio Antônio Heiser. Bom dia, seu Antônio da Maia Júnior, tudo bem? Eu estou escrevendo um livro sobre a família Heiser. Desde 2013 nessa busca, né? O livro está praticamente pronto, só que eu achei um fio que estava solto, que é justamente de Maria Madalena Inácio Maia. Eu penso que é a sua mãe. Ela era filha de Elizabeth Rudolph Inácio. Ela casou 2 vezes. Primeiro casou com Carlos Krambeck e teve algumas filhas, 3 filhas, e depois casou com Bento Julião Inácio. Essa Elizabeth é filha de Martina Heiser Rudolph, neta de Alexius Heiser. Então eu estou escrevendo esse livro. E agora eu encontrei essa parte da família de vocês. E confesso assim que foi bem complicado, porque eu estava a dificuldade para encontrar, né, por causa dos sobrenomes. Então eu tinha como essa Maria, não tinha informação dela, né? Então aí agora eu acabei achando, não sei como que apareceu
essa informação para mim. Não acredito que tenha sido uma coincidência, e sim um abençoado plano de Deus. Em nome de nossa família, agradeço ao primo Márcio por sua dedicação nesta obra e por nos conectar a esta bela família que estamos conhecendo e amando. Antônio Maia Júnior. Dos sentimentos todos que eu possa estar experienciando agora, tenho plena convicção que eles começam pelo orgulho em sua forma mais generosa. Há dias em que acredito ser conspiração divina ter me deparado com uma pesquisa genealógica em plena pandemia, o que me trouxe a oportunidade de não apenas fazer um amigo, mas também conhecer das origens que nos unem, nossos familiares, e até saber de pessoas conhecidas com as quais nunca imaginávamos ter algum laço familiar. O orgulho de ser somado à vontade de saber mais, e a pitada de saudade dos antepassados misturada com outra de curiosidade das origens é que impulsionam este desafio. Imagino que assim tenha sido com Márcio Antônio Heiser para ter aceitado esta missão. Até o momento em que escrevo este prefácio, não o conheço pessoalmente. Todas as ideias trocadas foram pelas redes sociais usando a modernidade das tecnologias existentes, e mesmo assim não são raras as vezes em que a sensação é de que esta amizade vem de outras vidas, mas mesmo nesse pouco tempo de contato pude testemunhar como Márcio se contagiou pela genealogia da qual descendemos, cuja curiosidade vem das histórias, datas e nomes que ouviu na sua infância, naquelas narrativas que só os avós sabem fazer. E foi por esta referência familiar forte e respeitada que aconteceu tal como se o tempo tivesse retroagido, a necessidade de buscar, não só a sua, mas toda a nossa história como descendentes fez com que seus dias, em todos os momentos livres que pudesse encontrar, se tornassem dedicados ao catalogar de datas, dados pessoais, fotografias e curiosidades. Não acredito que desistir tenha sido um verbo comum a estas famílias, nossas famílias, assim como não foi para ele, e o resultado está posto aqui. Aqui, portanto, encontramos o desenrolar de muitas histórias em um livro, cujas palavras pouco a pouco vão confirmando o verdadeiro lugar de Alexius Heiser em nossas vidas, e embora pareça uma obra acabada, no momento em que você lê este livro, não se engane. Esta busca é infindável e pertence a todos nós. Queria que pudéssemos transformá-la num hábito, tamanha é a força deste elo existencial que nos une a tantas gerações. Ler estas histórias me faz imaginar estarmos na varanda de uma casa antiga, ao lado do fogão a lenha ou ao redor de uma grande mesa, entre um café e outro, uma fatia de bolo, contando e ouvindo sobre netos, sobrinhos, primos. Dizendo dos feitos e conquistas dos nossos antepassados e dos que vieram depois de nós, o que ficou marcado desde o dia, há 155 anos atrás, quando tudo começou. Gratidão é o sentimento, com nossos pais, irmãos, tios, primos, avós, bisavós, trisavós, etc. Que saber das nossas raízes nos dê forças para escrevermos cada vez mais novos episódios nas vidas da família Heiser. De repente não somos apenas a continuidade de uma família que se aventurou vindo da Europa para o Brasil, somos o resultado dos sonhos e das conquistas de todos estes que nos antecederam e, justamente por isso, sintamo-nos pertencidos. Maria de Fátima de Souza Inácio. Folhear as páginas desse livro, dessa bela obra de reconhecimento, inclusão, gratidão e sobretudo amor é sentir muito forte no pulsar de nossos corações que nunca estamos sozinhos. Todos os nossos queridos que vieram antes de nós, cuja vida perpassou a nossa habitam em nós. Seus talentos, sua coragem, sua força, seu amor e seu legado permanecem em nós e se perpetuam de geração em geração. O legado de Alexius Heiser, Maria Ana e Elizabeth é constituído de um inestimável acervo material e imaterial. Patrimônio material constituído de obras que marcaram, transformaram, influenciaram os lugares por onde passaram. Obras que perpassaram as gerações e os tempos e a exemplo do Hotel Brasil, fundado por ele no ano de 1893. No entanto, seu maior legado é constituído de inestimável patrimônio imaterial, suas vidas. Alexius, Maria Ana e Elizabeth foram exemplo de vida e deixaram sua marca por onde passaram. Seu legado de amor, honestidade, liderança, empreendedorismo, comprometimento, coragem, ousadia e tantos outros,
permanecem indelevelmente perpetuados não só no coração de toda sua descendência, mas também em muitas outras vidas que por suas vidas foram transformadas e tocadas através de suas obras e ações, nos lugares por onde passarem e viveram. Quanto a todos nós, o conhecimento de nossa origem, de onde viemos, quem são nossos antepassados nos confere uma identidade que vai muito além daquela registrada em nossa certidão de nascimento e carteira de identidade. O conhecimento de nossa origem e nossa história transforma nossas vidas e nos permite a compreensão plena de nós, libertando-nos das dores do passado para, libertos pela força do amor, caminharmos livres em direção ao futuro. A grande alma que nos conecta pela força do amor também nos move, agrega e une, nos dá a conhecer o que nos é permitido e necessário nos processos de evolução de nossas vidas. E foi assim que aconteceu. No ano de 2019, por acaso, através das redes sociais, a grande alma veio para me dar a conhecer o que eu ansiava e recebi a benção de poder conhecer meu querido primo Alan Júnior Zabel. E foi o meu querido primo Alan que me apresentou a toda a minha ancestralidade. Quantos presentes, quantas benções recebi pelo conhecimento de minha origem. E a exemplo do que ocorreu comigo, a presente obra será de valor inestimável para muitos que, como eu, buscam o conhecimento de sua origem, de seu lugar, sua identidade em face de seu propósito de vida. Como muito bem dito pelo querido primo Márcio Antônio Reiser nas palavras iniciais de apresentação da presente obra, era como unir pedaços de tecidos de várias cores, modelos e tamanhos, alinhavar e preparar para o acabamento final de uma grande colcha de retalhos. Muitas mãos contribuíram. As mãos de uma pessoa querida que no dia 17 de janeiro de 2021, Deus chamou para junto de si, Beatriz Patinon Reiser, querida irmã de Márcio Antônio Reiser e trineta de Alexius Reiser. Beatriz faleceu prematuramente, aos 59 anos de idade, vitimada pela Covid-19. As mãos de Beatriz amealharam um belo retalho, que foi costurado e acrescentado aos demais com os fios do amor. Gratidão. Muitas outras pessoas foram tomadas a serviço pela grande alma que nos conduz, conecta, reconecta, aproxima e inclui para nos unir em prol do objetivo que se concretiza na presente obra, que é sobretudo uma obra de inclusão, visto que todos nossos amados antepassados puderam ganhar um lugar de pertencimento em nossos corações. Cada uma dessas muitas mãos costurou seu pequeno retalho com os fios do amor e da gratidão. E hoje, dia 24 de janeiro de 2021, data em que celebro os 153 anos do nascimento de minha amada bisavó, Madalena Reiser, eu faço o que a mim foi destinado fazer. Dar o arremate final. Em reverência de amor e gratidão eu me inclino diante de vocês e tomo a vida, que chegou a mim através de vocês, meus amados antepassados, e em honra a vocês eu vivo plenamente. Com amor e gratidão. Maria Aparecida Bressanini.